Aleluia! O santo é o único atributo elevado a 3. Ele não é só santo. Ele não é santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Ele foi santo ontem, ele é santo hoje, ele será santo amanhã. Ele é santo no Pai, ele é santo no Filho, ele é santo no Espírito. Ele é santo no corpo, ele é santo na alma, ele é santo no Espírito. Ele é santo do céu, ele é santo na terra. E a santidade dele também está lá no inferno. Porque só está lá quem não honrou a santidade dele em vida. Santo, santo, santo. É o único atributo elevado a 3. Sabe por quê? Deus não aceita pecado. Apocalipse, capítulo de número 4. Por favor, vamos ler a partir do versículo 1. Depois disso eu olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi como de trombeta falou comigo dizendo: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Imediatamente em espírito eu estava, e eis um trono posto no céu, e um assentado no trono. Aquele que estava assentado era semelhante na aparência de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Ao redor do trono, 24 assentos, e sobre os tronos, ou assentos, 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao bezerro, o terceiro tinha face como de homem, e o quarto ser vivente, semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um deles 6 asas ao redor. Eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que há e que há de vir. E quando os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive para sempre, lançando suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para o Teu prazer elas são e foram criadas. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Paulo disse aos Coríntios que quando eu faço muito, mas eu não faço por amor, eu sou como sino que tine. Isso quer dizer que eu tenho uma comunicação limitada, por isso o sino tem que ser repetido. Por quê? Porque a comunicação é curta e limitada. Mas a voz que João ouve não é como de sino, é como de trombeta. A voz é como de trombeta porque ela tem um impacto à distância. Então João da terra ergue os olhos e vê uma porta aberta no céu. Do céu uma voz vai chamá-lo aqui na terra. Então por isso é voz como de trombeta, porque é um som longo, impactante, alcança o alvo do chamado à distância. Ele está na terra, olha para o céu, a porta se abre no céu, e de dentro do céu sai uma voz. Por isso ele diz que a voz é como de trombeta, porque ele ainda não estava lá, ele estava aqui. É aqui que ele ouve a voz como de trombeta, e ele sabe que vem de lá. E o que diz a voz? Diz assim: sobe aqui. Ele vê a porta aberta. Segundo, ele ouve a voz com o som de trombeta, e a voz como som de trombeta diz: sobe aqui. Quando ele discerne o aqui, ele já está lá. Sobe aqui.
ordem. Sai de baixo, vem para cima. Eu pergunto e você responde, é uma ordem? Sim ou não? Ok. Só que, porta aberta no céu. João embaixo ouvindo o sobe aqui, por si só ele não consegue. Só que a voz que o chama é a voz que capacita. Porque Deus nunca nos dará uma ordem sem nos capacitar a obedecê-la. Quando João ouve o aqui, ele já está lá. Aí ele abre os olhos, versículo 2. Imediatamente, ou seja, houve uma mudança em meu corpo, em meu ser. Imediatamente eu estava em espírito, ou seja, eu saí da dimensão natural, carnal, terrenal, já me senti, me vi numa dimensão espiritual, celestial. E eis um trono. Bora recapitular. Uma porta aberta, um som de trombeta, ele subindo e um trono na frente dele. Domiciano está no trono e diz: eu sou o Senhor e Deus. Domiciano está no trono e diz: eu governo o mundo. Domiciano está no trono e diz: eu sou o imperador. Jesus tira João da terra, leva João para o céu. Quando João ergue os olhos, João vê um trono. E João vê um assentado sobre o trono. E este que está assentado sobre o trono é inexplicável. Imagine você tirando um índio não civilizado, trazendo para um mundo de tecnologia. Mostre um helicóptero, ele vai assustar. Leve-o de volta para a sua tribo e ele dirá: eu vi borboletas gigantes. Pegue um ser primitivo, leve-o ao alto mar e mostre um submarino. Ele dirá: eu vi um peixe gigante com gente dentro. Ele vai tentar explicar algo que está além dele, na sua linguagem, na sua cultura. João está na sala do trono, vendo o trono do Pai. No 5 ele vê o trono do Filho. Quando ele está na sala do trono do Pai, ele diz assim: quando eu olhei para o trono e aquele que estava assentado era semelhante. Ele não diz que é. Ele vai falar do brilho de quem está no trono, porque Deus é luz. E ele diz: o brilho de quem está no trono é semelhante à pedra preciosa, jaspe, sardônica. Ao redor do trono há um arco celeste, na cor de uma esmeralda, a cor que não cansa os olhos, o verde. João, você está vendo o arco celeste ao redor do trono, porque a minha igreja não pode se cansar de olhar para o trono. Tudo pesa ao redor, João, mas quem olha para o trono descansa, porque sabe que eu estou no controle. Ele está na sala do trono para entender que quem governa não é Roma. Roma era a potência mundial. No tempo de José, quem dominava é Egito. No tempo de Daniel, Ezequiel, quem dominava? Babilônia. No tempo de Jesus a João, quem domina? Roma. Isso aqui embaixo. Mas José no Egito, Deus o honrou. Daniel na Babilônia, Deus o honrou. Jesus venceu o Império Romano através dos discípulos. Só que agora João é levado a uma outra dimensão, e essa dimensão diz: quem controla a terra não são os grandes da terra, é o único grande no céu. Talvez você tenha uma visão humanista das coisas e diz: o homem não presta. Talvez você tenha uma visão espiritualista da vida e diz: o capeta é poderoso. Mas a igreja que olha para o trono, ela tem uma visão espiritual. Enquanto a visão humana diz são os homens, a visão espiritualista diz que é Satanás. A visão espiritual diz: há um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu posso não estar entendendo nada agora, mas um dia eu entenderei. Eu creio que nós precisamos resgatar o evangelho do trono. Versículo 2, trono. Versículo 3, trono.
Versículo 4, trono. Versículo 5, trono. Versículo 6, trono. Versículo 10 e 11, trono. O trono é o centro do capítulo. 11 versículos, no máximo 2 não falam do trono. Dão detalhes ao redor do trono, porque essa é a intenção do capítulo. Deus governa. Ele te permite passar pelo que você passa. Ele permite processos. Ele permite decretos. Ele permite doença, ele permite cura. Ele permite paz, ele permite a guerra. Você não é capaz de entender. Negue Deus, perca a sua alma. Tente entender e perca a sua cabeça. Perca a mente. Então simplesmente se humilhe diante do trono. E ele está falando a essa igreja. Quem está no controle sou eu. Ele está falando para a minha vida, para o seu ministério, para o seu futuro. Eu governo. Porém, olhe como esse Deus é lindo, perfeito e maravilhoso. Ele está no trono, ele governa. Ele te dá liberdade de ação, dá porque você não é robô. Agora, independente do que você faça, ele já viu. Ele sabe de tudo. Sua soberania não anula nossa responsabilidade. É como se ao mesmo tempo ele dissesse e visse. Se você for por aqui, você vai chegar ali. E se você for por aqui, eu sei que você vai chegar ali. Mas escolhe o caminho da vida. Escolhe o caminho da submissão. Escolhe o caminho da minha verdade. Porque há 2 caminhos. Ele mesmo disse, há 2 caminhos. Deuteronômio diz, há o caminho da bênção, da maldição, da vida e da morte. Jesus diz, há o caminho largo que conduz à perdição e o estreito que conduz à salvação. Ou você se submete ao trono de Deus, ou você se submete ao seu próprio trono. E aí você se torna seu rei. E quando você se torna seu rei, você está dizendo, Deus não manda em mim, eu não quero envolvimento nenhum com Deus. E o lugar perfeito para isso vai ser o inferno. Porque lá será cada um por si. E o diabo não vai rir de ninguém, porque ele não estará em situação melhor do que ninguém. A Bíblia diz que o diabo será atormentado para todo sempre. O atormentador será o atormentado. Então todos serão atormentados. E Deus, não mais, levantará ninguém para te pregar o evangelho. Não levantará seus pais para te aconselhar. Não levantará pastores para te trazer a uma vida de reflexão. Hoje, nós anulamos o trono de Deus. De que modo? Olha o texto. Esse Deus que é o centro, versículo 4. Há 24 tronos. 24 tronos de 24 anciãos. 24 anciãos que têm coroa. Anjo não usa coroa. Quem usa coroa na Bíblia é o rei. E no Novo Testamento, coroa é recompensa para a igreja que trabalha. Nós temos no Antigo Testamento a base da igreja do Antigo Testamento, 12 tribos. E no Novo Testamento nós temos a base da igreja do Novo Testamento, 12 apóstolos. Então aqui, 24 anciãos representam a igreja de todos os tempos reunidas diante de Deus. No trono, porque a igreja vai reinar, com coroa a igreja recompensada. Olha só, ele é o centro, o trono principal é o dele, mas há 24 tronos ao redor do trono dele. Porque esse Deus que é o centro não é centralizador. Isso quer dizer que Deus governa através de meios. Como Deus governa? Através da igreja. Como Deus governa? Através dos pais. Como Deus governa? Através do governo. Você percebeu? Igreja, família, governo. A gente pode mudar família, igreja, governo. Nunca primeiro governo humano, igreja, família. Sempre igreja ou família, para depois o governo. E como que a maioria dos pais querem entregar o governo da educação dos seus filhos? Eu faço os meus filhos e o governo educa. Por isso nós perdemos para a ideologia de gênero. Perdemos. Primeiro, porque os crentes desavisados sempre disseram que crente e política não tem nada a ver. Religião e política não tem nada a ver. E assim os corruptos foram se desenvolvendo. Ao invés de prepararmos pessoas para fazerem a diferença lá, simplesmente entregamos nas mãos de Satanás. Perdemos para a ideologia de gênero. Nós não podemos entregar o governo nas mãos de quem Deus não entregou. Como começou a reforma protestante? Onde abrisse uma igreja, uma escola era aberta. Era a igreja que educava. De que modo a igreja educava? Através das famílias educadas. A mãe, o pai, Deuteronômio capítulo 6, são instruídos por Deus a serem os primeiros educadores dos seus filhos. Sabe desde quando eles querem nossos filhos? 2, 3, 4 anos. Traz para cá.
Lá vão eles sem uma base sólida nas escrituras. Lá vão eles sem saber o que é um homem, o que é mulher, sem saber o que é pai, o que é mãe, sem conhecer Jesus. Depois voltam eles questionadores. E os pais que não se submetem à lei de Deus, que vem do trono de Deus, não saberão responder os questionamentos de uma alma caída. Por mais lindo que sejam nossos bebês, eles e o filho tem 2, Esté Caroline tem 1 mês. Sim, tem toda a potencialidade de pecado, assim como eu, assim como a Luana. Todos os seus filhos são de natureza caída. O diabo se vale disso. E assim vamos formando uma geração que não consegue se submeter à palavra, não consegue respeitar governos, não consegue se submeter à autoridade. A juventude, por onde eu passo, é perceptível. Se um ancião chega diante de um jovem, de um adolescente, do jeito que ela está, ela fica. Do jeito que ele está, ele fica. Mas a instrução bíblica é: diante de um ancião, fique em pé. Se acostumou chamar pastor pelo nome, não, é pastor. É um líder, é uma autoridade estabelecida por Deus. Mãe e pai estão sendo colocados no mesmo nível de coleguinhas ou até abaixo. Miga, tu não sabe de uma coisa. Amiga sabe. O amigo sabe. E quem chama irmã de miga é só irmã, macho não. Amiga sabe. O amigo sabe. E os pais estão ausentes do que acontece no coração. Por quê? Porque se perdeu noção de governo. Perdeu-se a noção de autoridade. Se tira o trono de Deus, os 24 tronos que representam auxiliares do governo também são desmoralizados, colocados de escanteio. Antigamente se respeitava pastor, pregador, líder, autoridades estabelecidas por Deus. Hoje, nós temos que exigir e ensinar sobre o respeito. E sabe qual é a frasezinha de efeito? Quem exige respeito é porque não respeita. Mentira! Nessa geração, tem que se exigir o respeito e ao mesmo tempo ensinar. Porque ela é uma geração desvirtuada da verdade. Não sabemos respeitar tronos. E aí é que Deus dá corda. Mas ele não solta a ponta dela. Uma hora ele puxa. E alguém vai ter que orar dizendo: ó Deus do meu pai, ó Deus da minha mãe. Alguém vai ter que lembrar da mensagem simples daquele pastor, daquela missionária, daquela irmã que é líder do círculo de oração. Queridos, evangelho é humildade. Evangelho é respeito. Evangelho é submissão ao trono. Evangelho é reconhecer as autoridades estabelecidas por Deus. Não simplesmente governamental, mas também familiar. Efésios 6, Deus estabeleceu um governo. Pai e mãe, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas é porque o pastor não sabe o tipo de pai que eu tive, o tipo de mãe que eu tive. Pois é, olha para Jesus, porque ele veio como filho perfeito para ser um exemplo para todos os filhos. E Jesus, desde a sua infância, falava com honra diante dos seus pais, diz Lucas, os obedecia. Jesus sempre se referiu ao pai como o pai, dando-lhe a honra. Precisamos resgatar o evangelho do trono. O que é o evangelho do trono? Respeito por autoridades. O que é o evangelho do trono? É saber que eu não mando em Deus, eu não decreto nada. Está na moda. As músicas que dizem declare, as músicas que dizem determine, as músicas que até perguntam: está chorando por quê? E eu respondo: porque eu tenho os olhos. Deus mandou eu te dizer que tu vai parar de chorar hoje. Mandou nada. Mentira. O tratamento de Deus às vezes comigo é me deixar chorando mais um pouquinho. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Haverá momentos que você vai ter que chorar. Quem está triste, chora. E quem está alegre, canta. É o momento que Deus estabeleceu. Se submeta ao governo. Não queira alterar. Não é só determinar que as coisas acontecem. Deus dete você, porque Deus não. É só profetizar. Profetizar não é mandar em Deus. É falar o que a palavra de Deus diz. Se não passa pela palavra, Deus não mandou falar nada. Pedro disse que os homens profetizaram segundo as escrituras. Eu estou sentindo aqui de profetizar. Então pare de sentir.
Porque a profecia não é pelo que você sente, é pelo que a palavra diz. E se Deus lhe der uma palavra, o crivo da profecia é as Escrituras. São as Escrituras. Precisamos resgatar o evangelho do trono, irmão. Você não manda em nada. Eu já vi alguém dizer: preencha a lista aí, ó, e apresenta para Deus. Assina, Jeová. Não, pastor, é por causa da fé. É por causa da fé, pastor. A fé é o firme fundamento. Legal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais legal ainda. A fé é para agradar a Deus, não é para Deus te agradar. A verdadeira fé significa que ainda que Deus desagrade você, você vai ter que agradar a Deus, dizendo: eu continuo crendo. Evangelho de trono é dizer o que disse Misael, Ananias e Azarias. Se ele quiser, ele nos livra da fornalha. E se ele não quiser não nos livrar, a gente também não vai adorar a imagem que Nabucodonosor. Sim. É o evangelho do trono. Só um manda. Não é Domiciano. Não é o governo. Não é Biden. Não é o homem. Só há um no trono. Então escute o que eu vou lhe dizer. Em muitas escolas, a mídia hoje, a mídia já está pensando que está no governo. O palco para o anticristo está preparado. Como Deus governa? Escute o que eu vou lhe dizer agora. Deus não demonstra visivelmente, de modo rápido, seu governo, se a igreja não orar. João está tendo uma visão de quem está no controle, porque João era um homem de oração. Se a gente orar, Deus devolve o governo para as mãos de quem Ele estabeleceu. Se a gente não orar, Deus permite o governo passar para certas mãos, que vai nos fazer sofrer. E assim a gente volta a orar. Ele continua no governo. Mas pastor, isso vai nos ferir. Ele prefere nos ferir do que nos perder. Perceba na história da igreja primitiva, na história da igreja de todos os tempos. Quando a igreja, há países, se você for pesquisar, é claro que a mídia não vai dizer. Estude a história da igreja. E estude livros de Billy Graham e autores que valorizam a história. Autores centenários. Há países cujo poder comunista está perdendo a força. Depois de perseguirem a igreja. O que aconteceu? A igreja orou e Deus derrubou o governo. O anjo tira Pedro da prisão, mas é a oração da igreja que faz o anjo sair do céu. Anjo só apareceu para livrar Daniel quando Daniel orava. Alguém já disse que Daniel pegou a juba do leão para... Mentira! O anjo desceu porque Daniel orava. Não há na Bíblia ação de anjo na terra se não há oração. Senaqueribe ameaçava. Isaías e Ezequias oraram. O anjo matou 185 mil. Faraó ameaçava. Moisés e Israel clamaram. Os anjos de Deus iam fazendo os carros de Faraó andarem dificultosamente. Parece que tinha anjo mecânico desparafusando as rodas dos carros assim, ó. A igreja ora, anjos se manifestam, o governo de Deus se estabelece na terra onde houver oração. Eu quero ver quem é de Bíblia agora. Pai nosso, santificado. É uma oração que a gente está fazendo aqui? É uma oração, sim ou não? Agora completa, venha a nós. Ou seja, o reino só vem se a gente. Aleluia. Através de vocês nós vamos voltar a dominar as escolas. Através de vocês nós vamos voltar a dominar os estados. Vamos voltar a dominar os poderes. Desculpe-me quem é católico, mas isso é história, você não tem como ir contra a história. Onde o catolicismo imperava, miséria. Onde o protestantismo entrou, os países prosperaram. Onde a igreja tem liberdade de fala e de governo, as bênçãos de Deus se estabelecem ali. Aleluia! Por que, irmão? Porque no centro da igreja há um trono que ninguém derruba, que ninguém abate. Mas esse trono só mostra seu poderio quando a igreja, semelhante aos anciãos, caem de joelhos. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Quando José chega no Egito, irmão, você pensa que é Faraó que manda. Faraó tem um governo, mas quem teve autoridade foi José. Foi José que matou a fome no Egito, não foi Faraó. Foi José que deu conselho para os liderados, não foi Faraó.
A Inglaterra não tinha crise, enquanto John Stott era o conselheiro da rainha. A ideologia de gênero não tinha invadido os Estados Unidos quando Billy Graham era o conselheiro dos governadores e do presidente. Aleluia. Aleluia. Nós somos o sacerdócio real, irmão. A gente não precisa imitar as músicas mundanas. A gente tem que compor para que o mundo cante nossas músicas. Eu não sei se você já assistiu a introdução de Copas do Mundo. Há países europeus que quando vão cantar a música da nação, você diz, opa, isso é da harpa. Sim ou não? Foi a igreja que compôs a música. Você sabe qual é o livro mais amado no mundo? Pode falar. A Bíblia. O livro mais lido do mundo. A Bíblia. Sabe quem fechou o cânon? Quem formou o cânon? A igreja. O livro que mais influenciou constituições. O livro que quando os presidentes vão tomar posse, eles precisam colocar a mão em cima da Bíblia, prometendo cumprir a Constituição. Sabe quem deu esse livro ao mundo? A igreja. Cadê a igreja? Sai do videogame. Sai da Netflix. Sai do WhatsApp. Vai estudar, pelo amor de Deus. A igreja nos deixou o legado. Nossos pais passaram o bastão. Compare os hinos da harpa e os últimos hinos dos nossos compositores. A minha esposa é cantora, eu tenho que ouvir 300 hinos para escolher um e mesmo assim fazer algumas alterações. Porque Deus não está mais no governo das músicas. Você, parece um funk, você. Tudo é você. E aqui eu ouvi vocês cantando cruz, sangue, ele vive, ele venceu. Devolve o governo a quem é de direito. Se o mundo vier de lá para cá para tentar tirar o governo de Deus da igreja, a igreja vai daqui para lá. E escute o que eu vou lhe dizer, não vai ter colisão frontal, vai ter atropelamento, porque maior é o que está em nós. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Você tem que ser a mais inteligente da sala. Você tem que ser o funcionário do ano, do mês. O trono do céu governa a partir de você. Aí eu me pergunto como Deus governará por nós se a gente não consegue governar. Nossos impulsos sexuais. A mesma quantidade de jovens que lá fora dizem que praticam sexo fora do casamento, dentro da igreja a mesma quantidade aqui. Como governaremos o mundo? Eu não estou falando de milênio. Eu não estou falando de glorificação, eu estou falando de influência. Há um trono central, sim ou não? É o dele. Mas há 24 tronos, que representa o governo da igreja. Irmão, Israel e a igreja. É o governo da prosperidade e da sabedoria no mundo. Mas essa geração está passando. Chegando a gente. E a pornografia domina. Bilhões e bilhões arrecada. Porque os jovens não conseguem ter domínio próprio e vencerem a prática da masturbação. E aí eles assistem a pornografia para ter prazer. Só que enquanto ele assiste para ter prazer, posso falar tudo? Posso falar tudo? Pastor mandou. Enquanto ele assiste para ter prazer, ele está vendo que uma mulher está tendo prazer. Então a mulher está tendo o que ele quer ter. Prazer, sim ou não? Sim. Ele está assistindo para ter, mas ele está vendo que alguém tem. Então ele pensa, eu preciso ter o que ela tem.
Mas quem está gerando prazer nela? É o macho. E aí começa a confusão mental. Primeiro porque ele se compara com o macho. E ele diz, eu não sou assim com minha mulher, nem minha mulher é assim comigo. Claro, a mulher não é uma puta piriguete. É uma esposa. Uma esposa. Uma mulher de Deus. Não é aquela paga para mentir. Segundo, o jovem começa a se comparar. E dizer, eu quero isso aí. Eu tenho que sentir isso aí. E a confusão em sua mente passa a determinar como ele se comportará. Aí entra a ideologia de gênero. Eu não sou o que nasci. Eu sou o que eu penso ser. Não sabendo ele que seus pensamentos foram construídos por esse mundo sem governo. Por esse mundo que deseja uma anarquia. Não governo de Deus, não governo da igreja. Saímos da igreja criticando o culto, criticando o pastor, criticando o cantor. Criticando o culto. E os nossos filhos vão ouvindo lá atrás. E o pastor fazendo aquilo, viu aquela obrera? Dois, o fofoquito e a fofoquita. E vai falando mal do culto e da igreja. E os filhos ouvindo. E eles vão crescendo com raiva de pastor, com raiva de igreja, com raiva de pastor, com raiva de igreja. E você vai destronando Deus do coração dos seus filhos. E quando chegam numa certa idade, não querem mais saber de Deus nem de igreja. Porque você destronou Deus do coração dele, pai. Você destronou Deus do coração dela, mãe. E aí está na hora de fazer campanha para os meus filhos voltarem para Jesus. Mas tem pai que ensina o trono de Deus para os filhos. Tem pai e mãe que ensina a palavra para os filhos. E depois os filhos se desviam. Eu preciso falar isso aqui. E aí o pai se sente frustrado. Meu Deus, eu errei. Me frustrei. Eu falhei na minha missão. Por quê? Porque meu filho não quer saber de igreja. Não quer saber de evangelho. Não. Você não falhou quando o seu filho desviou. Você só falha se você não ensina. Não é você que salva. Quem salva é Jesus. Se você falou, se você ensinou, você cumpriu sua missão. É ele e ela que recebeu o ensinamento. E um dia, nem que seja na hora da morte, nem que seja na UTI, nem que seja no último suspiro, vai se lembrar do trono que você ensinou para ele, que você ensinou para ele. Aleluia. Não entregue para a pornografia o governo que Deus te entregou. Governe seu corpo. Paulo disse, eu treino como se estivesse esmurrando o meu corpo. Um jovem me disse, pastor, é difícil ser crente. Eu disse, ainda bem que você descobriu. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Evangelho é guerra. Evangelho é batalha. É vale da sombra da morte. Mas o pastor atravessa o vale com você. Não tem ponte, tem que passar pelas águas, tem que passar pelo fogo, mas ele diz, eu passo contigo. Jeremias escreveu, bem-aventurado é o jovem que suporta o jugo da mocidade. Se o namoro está escandaloso, termina ou casa. Não perde o governo. Eu tenho 31 anos de idade, eu comecei a pregar com 5 anos. Fui batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Eu comecei a pregar em Ilhéus, Bahia. Com 20 anos, casado. Casei com 18. Casei com 20. Com 20 anos, casado, minha esposa com 18. Fui pregar num grande congresso em Brasília, o NAADEB. Um obreiro no púlpito, quando eu cheguei, cumprimentei, ele me abraçou. E eu fui me afastando, ele me agarrou. E ele começou a chorar no meu pescoço. Ele dizia, você conseguiu. Eu orei muito por você. Eu dizia, amém. E ele, mas que bom que você conseguiu. Aí ele se afastou de mim e começou a citar um monte de pregadores que começaram comigo. Fulano caiu. Fulano caiu. Fulano também caiu. Fulano desviou. Fulano está preso. Eu saí da Bahia com 12 anos. Fui pregar em Brasília com minha mãe. Gostei de Brasília e pedi para ficar. Minha mãe pobre. 6 filhos para criar. Me deixou na casa do casal, Erasmo e Glória. A melhor criação para o meu filho. Com 15 anos eu não pude mais morar ali. Fui morar sozinho em cima da igreja. E todos os dias eu orava de meia-noite às 4 da manhã. Orava lendo Bíblia.
Cansava de orar e ia ler Bíblia. Cansava de ler Bíblia e orar. Deitava, rolava, orava em pé, ajoelhava. Eu não queria perder o governo. Eu não queria perder o domínio. Eu não estou dizendo que o poder estava em mim. Eu disse que eu orava e lia. Senão não consegue. Pastor, eu estou fraco. Ora, fraco. Pastor, eu não quero orar. Ora sem querer. Como é que eu faço? Fala que tu não quer orar. Mas não é no Facebook. É de joelho. Ou o Senhor me segura ou eu caio. Ou o Senhor me sustenta ou eu vou desviar. Se depender de mim, eu não consigo mais. E aí você vai saber que um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. E aí você dirá, quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Ele me devolve o governo. Você não é esse pecado, você não é essa tristeza, você não é essa carne, você não é essa depressão, você não é essa maldição. Quem governa em você é o Espírito Santo, é a palavra do Rei. Se levante, tome uma atitude, tome uma postura de servo. Se comporte como príncipe de Deus, como princesa de Deus. Não é um beijo na boca, não é 30 minutos de prazer, não é uma cachaça, não são amizades fáceis que destruirão o seu futuro. Foge, pelo amor de Deus, não perde o governo. José, deita comigo, estou com sono. E José, corre! Alguém diria, tu é macho fugindo de mulher? Sou homem. E homem foge de mulher, homem de Deus. Porque enquanto ela olhava para a cama, José olhava para o trono. Davi. Sabe por que Davi permaneceu no trono? Porque ele preferia Deus. Sabe por que Saul perdeu o trono? Porque ele abriu mão de Deus. Saul, que sempre queria trono, perdeu o trono. Davi, que abria mão do trono para deixar Saul vivo, abria mão do trono para deixar Absalão, seu filho, vivo, não perdeu o trono. E a Bíblia garante que o trono de Davi nunca se esvaziará. E quando a igreja for glorificada e Cristo reinar nessa terra, Davi vai assentar no trono. Deus está falando e você precisa guardar isso. Assuma o governo. Foge da pornografia. Pede ajuda a alguém. Namoro escandaloso. Decide hoje. Não tem como. O moleque vem beijar seu pescoço, irmã. Aí tu faz. Para! Me respeita. Não ultrapassemos o limite. Ultrapassar o limite é transgredir. Irmão, eu estou com esboço aqui, irmão. Tem nada a ver com o que eu anotei. Depois eu te mostro. Se tu quiser, eu mando pro seu e-mail. Deus me direcionou a essa mensagem. Há um trono central, mas há um trono no seu coração. Quem você vai colocar sentado aí? Você luta contra si mesmo para manter a santidade do outro. É assim que... Nós lutamos contra nós mesmos, contra essa carne. Ela quer as coisas de baixo, mas é o Espírito em nós que quer as coisas de cima. Quem você vai entronizar? Olha só, capítulo de número 4, versículo de número 8. Os 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. Sabe o que é isso? Vigilância. Você não permanece só com uma moça. Você não continua com aquelas conversas salientes. Você para de seguir aquele Instagram daquela moça que só se expõe, que só mostra seu corpo. Você para de seguir aquela moça que não é influência, que não é chamada de influência no mundo, mas não é alguém que pode dizer como Paulo: me imite. Quem eu sigo, eu aprovo o seu comportamento. Sim ou não? Sim ou não? Se eu sigo, eu estou dizendo, eu gosto do que você faz. Se eu coloco o dedão assim, eu gosto do que você faz. Ou o dedo no YouTube, ou o coraçãozinho no Instagram. Então, a gente precisa abrir os olhos. Temos que ser cheios de olhos. Observe todos os ângulos. Porque se você segue é porque você concorda, se você curte é porque você concorda, se você compartilha é porque você concorda. Aí quando eu leio Romanos 1, diz assim:
Só me escuta. Versículo 22. Se disseram sábios, mas são loucos. Quem? O mundo aí. Quem a maioria de nós segue. 23. Mudar a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Catolicismo e outras religiões. Portanto, Deus os entregou à imundície por causa das luxúrias dos seus corações. Não é Deus que tem um trono do coração, é a luxúria. Para desonrarem seus próprios corpos em si. Exposição do corpo é desonra. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. O certo é errado, o errado é certo. Um pai foi preso porque foi protestar nos Estados Unidos contra o banheiro de todos. Onde o menino que se achava menina entrou no meio das meninas e quando viu a menina sentiu atração por menina e estuprou a menina. Mas o pai que foi preso por protestar. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Servir é cultuar. Se você fica 2 horas nas redes sociais e você não consegue ficar 2 horas no culto, ouvindo palavra e cultuando, você não consegue ler 1 hora de Bíblia, você serve mais a criatura do que o Criador. 27, 26. Por esta causa Deus os entregou a afeições vis, porque até as suas mulheres, ou seja, as mulheres dos homens, as mulheres humanas, mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza, lesbianismo. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns com os outros. Deixaram o uso da mulher, não querem usar a mulher, ou seja, sua esposa, fazer o correto uso dela, mas querem deitar com outros homens, praticando o que é indecente, recebendo em si a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importam em reter Deus em seu conhecimento, eles não querem conhecer Deus, eles não querem buscar as coisas de Deus, eles desprezam a teologia, eles desprezam a pregação, eles desprezam a Bíblia. Como eles não se importam em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada. Escute isso, você não quer Deus na sua mente, então Deus te entrega a uma mente que faz aquilo que Deus reprova. Ou seja, você diz assim, eu quero Deus, aí Deus diz, eu não quero mais você. Por quê? Porque eu me ofereci, você não me quis. E como que eu não quero Deus? Quando eu rejeito aquilo que Deus quer para mim. O que Deus quer para a adoração? Só a adoração a Ele. A gente coloca ídolos. O que Deus quer para o homem? A mulher. O que Deus quer para a mulher? O homem. Quando eu rejeito aquilo que Deus quer para mim, aí Deus também me rejeita. Versículo 29. Veja se não é a mídia, a maioria desses artistas, que até canta música gospel, mas só para ganhar seguidor gospel. Eles são cheios de injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuração, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos. Em qual casamento ela já está? Ele já está? Seu influencer preferido? Infiéis aos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais conhecendo o julgamento de Deus, os quais conhecendo o julgamento de Deus, os que cometem tais coisas são dignos de morte. Não só quem faz, mas quem concorda com quem faz. Para de seguir. Cancela a inscrição. Bloqueia, bane. Vigia. Porque essas coisas moldam a cultura. E moldam nossa personalidade. E moldam nossa teologia. Abra os olhos antes que o diabo segue você. Porque o diabo se abaixa e diz, monta. Aí você monta. Aí ele te leva para longe, para longe, para longe, para longe. Quando ele vê que você não consegue voltar mais, ele diz assim, agora você se abaixa e eu vou montar. Os adoradores dos seres viventes, os seres viventes que são os adoradores, são cheios de olhos. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo o quê? Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que significa que eles não cansam? Significa que a adoração não cansa. O adorador cansa. O culto aqui vai acabar, mas a adoração não. Enquanto você estiver indo para casa, se você pensar na mensagem, pensar no culto, agradecer pelo culto, você está adorando. Se você assentar-se com sua família, você está em adoração. Se você ora antes de dormir e diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro, você está adorando. Quando você acorda e diz, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, você está adorando. Você agradece pelo café, você está adorando. Você agradece à tarde, ou evangeliza, ou está em família, sempre citando Deus, agradecendo Deus, é adoração. Ou seja, a adoração não cansa, porque se eu cansar de adorar, a adoração continuará. O culto pode acabar aqui, mas na China não, no Japão não. A adoração não cessa. E se os homens calarem aqui, tem anjo cantando lá, santo, santo.
A adoração é incansável. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Pecado cansa. O pecado envelhece. A adoração nos renova. A primeira característica deles é a vigilância. A segunda característica deles é que a adoração é incansável. Irmão, escute. É incansável porque a música para, a adoração não. Não, a gente diz assim, vamos ficar em pé para adorar. Não, você pode adorar sentado, deitado, em pé, banhando, dirigindo. A música é um meio pelo qual podemos adorar, mas a música não é adoração. Não é de dó, ré, mi que vive a adoração. É da prática da palavra de Deus. É em espírito e em verdade. Olha a adoração deles. Enquanto eles adoram, eles enfatizam os atributos de Deus. Santo, santo, santo. Que atributo é esse? Santidade. Senhor Deus, Senhor, aquele que manda. Domínio, dominador, atributo do domínio. Senhor Deus, divindade. Todo-poderoso, onipotência. Que era e é, eternidade. E que há de vir. A maior promessa para o coração da igreja. Agora, por favor, preste bem atenção que isso aqui é estarrecedor, pelo menos no meu coração. Eles evidenciam os atributos de Deus, mas eles dizem que Deus é todo-poderoso. Diga uma vez. Diga uma vez. Isso, eu vou falar e você fala uma vez. Todo-poderoso. Senhor. É uma vez que tu fala. De novo. Todo-poderoso. Senhor. Deus. Que era. Que é. Que há de vir. Agora o santo não. Aleluia! O santo é o único atributo elevado a 3. Ele não é só santo. Ele não é santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Ele foi santo ontem, ele é santo hoje, ele será santo amanhã. Ele é santo no Pai, ele é santo no Filho, ele é santo no Espírito. Ele é santo no corpo, ele é santo na alma, ele é santo no Espírito. Ele é santo do céu, ele é santo na terra, e a santidade dele também está lá no inferno. Porque só está lá quem não honrou a santidade dele em vida. Santo, santo, santo. É o único atributo elevado a 3. Sabe por quê? Deus não aceita pecado. Pastor, ele é santo que não aceita pecado, mas eu sou suscetível a pecar. E agora? Ele é santificador. Eu lavo você, diz o Senhor. Eu restauro você, diz o Senhor. Eu te dou graça para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o diabo. Pastor, então como é que eu recebo a santificação do santo? Versículo 10. E os 24 anciãos que representam a igreja se prostram diante do trono e adoram para sempre. Só se prostre. E eu encerro. Olha outra característica da adoração diante do trono. Eu falei do trono central. Falei do trono compartilhado, o governo que Deus nos permite governar. Agora eu estou falando dos adoradores diante do trono. Olha essa penúltima característica. Eu não posso acabar a mensagem sem falar da penúltima nem da última. A penúltima é, eles são seres viventes e eles têm faces. Diga faces. Versículo do número 7. Rosto de leão. Repete. Leão. Bezerro. Homem. Águia. Voando. Irmão, olha esses... Falou atrasado. Olha esses seres viventes no céu. A gente diz assim, a gente vê, né, os anjos dessa geração Nutella, né? Loiringa, menininho. Olha esses anjos aqui, irmão. 4 seres viventes. Aí um, rosto de leão. O outro, rosto de bezerro. O outro, rosto de homem. E o outro, águia voando. E 6 asas. E quando eles abrem as asas, tem olhos nas asas. Por dentro, por fora. Aí João está aqui, os olhos estão olhando para João. E o olho do leão assim. O olho do bezerro assim. O olho do homem. E o olho da águia. E os olhos nas asas olhando para João. Aí João vai dar a volta. Os olhos das asas por fora se mexem e olham para João. É muito chique. Ezequiel capítulo 1 diz que os 2 pés desses seres são pés direitos. Os 2 pés são os 2 pés direitos.
Não é direita e esquerda igual você. Não, são direitos. Acho que é por isso que Isaías diz que cobre os pés, porque é feio. É feio, não, é diferente. Olha como são esses anjos. Agora, por que essas 4 faces? Diga comigo, toda adoração reflete Cristo. Irmão, não há adoração se Jesus não é lembrado. É por isso que você deve vigiar com essas músicas que só chamam Jesus de você, mas não cita o nome dele. Você quem? Se o nome de Jesus não é citado, ele não foi adorado. Hebreus 13, temos um altar, que desse altar não comemos. E através desse altar, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então não há louvor se o nome dele não é confessado. Agora escute, quando você olha para as 4 faces, você tem que lembrar de Jesus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus é o rei, é o leão. No Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus é o servo, é o bezerro. No Evangelho segundo escreveu Lucas, é o evangelho que Jesus é mais chamado de o Filho do Homem. O homem. E no Evangelho segundo escreveu João, Jesus é a águia. Porque o capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo. O verbo era Deus, estava com Deus, se fez carne, habitou entre nós. É a águia que veio de cima. João 8, Jesus disse, eu sou de cima, vós sois de baixo. As 4 faces dos seres viventes apontam para Jesus. Porque ninguém é adorador se não reflete Jesus. Se eu sou adorador, o mundo tem que ver Jesus em mim. Se nós somos adoradores, temos que refletir Cristo. E agora vem a última lição. Eu preciso de sua atenção, por favor. Vocês são bem atenciosos, parabéns. Mas agora eu preciso mais ainda. Olha o que diz. Versículo 8. Os 4 seres viventes adoram. Repita, por favor. Eita glória. Aí, versículo 10. Versículo 10. Os 24 anciãos adoram. Quem está adorando aqui? Quantos? Me ajuda, galeria. Quantos? Olha só como é que é a adoração. Começa com 4 e termina. Eu repito para ver se tu pega. 4 começam adorando. 24 terminam a adoração de joelhos, confirmando a adoração. Deus vai fazer essa obra de adoradores crescer cada vez mais. É só a gente adorar e refletir a face de Cristo que os adoradores multiplicam. Você não recebeu os 24? Pule para o capítulo 5, versículo de número 11. Olhei e vi os 4 seres viventes, os anciãos e 10.000 e milhares de milhares, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, o louvor e a adoração. Enquanto a igreja adora, ele multiplica os adoradores. Jesus vai salvar através da sua vida. Jesus vai multiplicar os santos. Eu vou repetir, Jesus vai multiplicar os santos. Jesus vai tirar os murmuradores e levantar mais adoradores. Jesus vai tirar carnais e levantar mais espirituais. A igreja adora e Jesus faz a obra crescer. Fica em pé dando glória a Deus, irmão. A obra de Deus é assim.